Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus, e minha família também. Hoje vamos falar um pouquinho sobre agropecuária, energia e trabalho no mundo global. Falando um pouco sobre a produção agropecuária, o desenvolvimento industrial ocorrido a partir do século XVIII não ficou restrito apenas às cidades, onde originalmente as indústrias se instalaram. Então também ocorreram modificações no campo, com o que? Com a mecanização da produção e do uso de substâncias como fertilizantes e agrotóxicos. Atualmente, mais de metade da população mundial vive em cidades. Até a metade do século XXI, esse percentual era de cerca de 70%. A demanda por alimentos e matérias-primas é grande e crescente, e isso vai atrair o interesse de empresas e governantes de países desenvolvidos, em busca de terras agricultáveis de outros países. Falando agora sobre a nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2012, os países do então G8, empresas privadas do setor agroalimentar, 10 países africanos, instituições internacionais, organizações não governamentais, as ONGs, Associação de Pequenos Agricultores e países parceiros lançaram a nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional, que tinha como objetivo tirar 50 milhões de africanos da pobreza e erradicar, ou seja, acabar com a fome na África até 2022. Vamos para alguns conceitos. G8, grupo que reuniu os países mais desenvolvidos e industrializados do mundo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia. Com a saída desse último, passou a ser chamado de G7. Segurança alimentar, direito que todo cidadão deve ter ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Quando a gente estudou a África, a gente viu que lá não ocorre isso, né? Os países do G8 comprometeram-se a oferecer apoio financeiro e técnico para o desenvolvimento da agricultura no continente. Porém, especialistas alertaram para problemas nessa iniciativa. Entre esses problemas está o favorecimento das multinacionais do agronegócio, diminuição da arrecadação de impostos dos países africanos devido aos incentivos fiscais oferecidos aos investidores, ameaça do direito dos pequenos agricultores à terra, manutenção, populações rurais mais pobres. Falando um pouquinho sobre a questão energética, desde a primeira revolução industrial, os recursos energéticos ganharam destaque na economia, na sociedade e nas questões políticas mundial. O aumento de consumo de energia foi acompanhado da diversificação da matriz energética. Então a gente vai falar sobre atualmente a matriz energética mundial, ela envolve fontes renováveis e não renováveis. Então a gente tem esse gráfico aí para analisar com a emissão dos GES por fonte de energia em 2016. Outros gases 0,7%, gás natural 20,4%, petróleo derivado 34,8% e o carvão mineral 44,1%. Quando a gente fala aí sobre o mundo do trabalho, a gente vai ver que o uso de máquinas e robôs e outros recursos tecnológicos, eles vão serem aprimorados, né? E consequentemente a produção será maior. Então a gente está vendo aí uma produção de café. A primeira foto, uma colheita do café lá no século XX. E a segunda foto, uma colheita já nessa época mecanizada na África do Sul em 2018. Então a gente conseguiu ver aí o aprimoramento das máquinas, né, dessa colheita. A gente está vendo que o serviço que era feito por vários trabalhadores passou a ser feito por um motorista aí, no caso, que está operando essa máquina, certo? Então a gente vê essa evolução. Lembrando, quanto maior a tecnologia, maior a produção. Vamos começar agora a correção da atividade de fixação. Questão número 1.
No período das grandes navegações, entre os séculos XV e XVI, qual foi o papel das técnicas desenvolvidas pelos europeus? Elas favoreceram as viagens de longa distância em busca de metais preciosos e outros produtos que pudessem ser comercializados, incorporando novas terras e possibilitando a expansão do capitalismo. Questão 2. Antes das fábricas, como era a transformação da matéria-prima? Quais instrumentos eram utilizados? Ela ocorria de forma artesanal, com trabalho manual individual em todas as etapas da produção. Eram utilizados instrumentos simples como facas, tesouros, martelos e agulhas. Questão número 3. Cite 3 aspectos que caracterizam a primeira revolução industrial. Primeiro, na letra A, novas tecnologias e descobertas científicas, domínio das indústrias têxteis e mineradoras e salários baixos, além da extensa jornada de trabalho. Segunda revolução industrial, o uso do petróleo como principal fonte de energia, jornada de trabalho de 8 a 12 horas diárias e surgimento das multinacionais. Terceira revolução, crescente importância da tecnologia de ponta na indústria, profissionais mais qualificados e capitalismo informacional. Observe a imagem abaixo e explique a quarta revolução. Foi a revolução onde houve a introdução de novas tecnologias que provocaram alterações econômicas, políticas e sociais importantes, e sua utilização deverá aumentar nas próximas décadas. Comente a frase na número 5. O desenvolvimento industrial ocorrido a partir do século XVIII não ficou restrito apenas às cidades, onde originalmente as indústrias se instalaram. Ele também provocou alterações no modo de produzir e trabalhar no campo, com a mecanização da produção e o uso de substâncias como fertilizantes e agrotóxicos. Os países do G8 comprometeram-se a oferecer apoio financeiro e técnico para o desenvolvimento da agricultura no continente. Quais problemas os especialistas apontaram para essa iniciativa? Favorecimento das multinacionais no agronegócio, diminuição na arrecadação de impostos de países africanos, ameaça do direito dos pequenos agricultores à terra, manutenção e populações rurais mais pobres. Número 7. Quais são os impactos causados pela apropriação de terras agrícolas pelas multinacionais? Impacta diretamente a população rural dos países mais pobres, pois aumenta os preços das terras, intensifica a migração campo-cidade e aumenta a fome. Número 8. Discorra sobre o desemprego no campo e na cidade. A incorporação de novas tecnologias nos diversos setores da economia é um dos fatores responsáveis pelo aumento do desemprego estrutural e do êxodo rural, causando urbanização aceleradas e problemas infraestruturais e sociais em muitas cidades, como as más condições de moradia e a violência. Agora, no 9º ano, vamos passar para a correção das atividades do livro 9 a 11 da página 68. Questão 9. Sobre a quarta revolução industrial, assinale a alternativa correta. É a alternativa C, que fala crescente importância de robôs, inteligência artificial, realidade aumentada, impressão 3D, internet das coisas e tecnologia de automação da produção. Questão 10 tem o texto que é inteligência artificial, onde ela é aplicada. Basicamente, a inteligência artificial é fazer com que os computadores pensem como seres humanos, ou que sejam tão inteligentes quanto o homem, explica Marcelo Módulo, professor de Sistemas de Informação da Universidade Metodista de São Paulo. Tudo isso parece muito perto da ficção, mas a inteligência artificial já está presente no cotidiano de todas as pessoas, por exemplo, no desenvolvimento de videogames, que utiliza esse tipo de estudo para criar jogos cada vez mais complexos. Outros exemplos são as máquinas fotográficas que fazem o foco automático no rosto da pessoa ou que disparam ao encontrar um sorriso, até mesmo nos corretores ortográficos dos processadores de texto de computador.
É preciso um sistema inteligente para detectar que há um problema em sintaxe na frase e oferecer uma possível correção. Muita gente reclama que o corretor sempre erra, mas é preciso lembrar que, como sistemas inteligentes simulam o ser humano, eles erram como nós, explica Mondor. Letra A. O tema do texto se relaciona a qual das revoluções industriais? Cite outras tecnologias e mudanças nos processos produtivos que fazem parte dessa revolução. Então, se refere à quarta revolução industrial, outras tecnologias, robótica, impressão 3D, Big Data, entre outros. Nos países menos desenvolvidos, a maior dificuldade em expandir o uso de tecnologia, como citadas no texto, se deve a diversos fatores. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses fatores. Então, é o investimento em pesquisas científicas. Número 11, explica a relação dos avanços tecnológicos com o processo de globalização. A globalização está relacionada à maior integração do espaço geográfico mundial, envolvendo questões políticas, econômicas e culturais. A mundialização está associada às questões econômicas. Corrigir essas atividades no ano, a gente se encontra numa próxima videoaula. Fiquem com Deus, qualquer coisa, me mandem um e-mail para tirar a dúvida.